E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? Jesus ensinava diante da multidão, e no meio da multidão, alguém indagou o Senhor Jesus, para que Jesus dissesse ao seu irmão que lhe repartisse a herança. E Jesus respondendo: Não é para isso que vim. Ou seja, Jesus disse a ele: eu não vim aqui para fazer isso, para esse negócio. Jesus veio aqui para libertar o homem da prisão do pecado. Jesus veio aqui para libertar o homem que está preso em seus pecados e para trazer salvação por ele a nossa alma. Louvado seja Deus. E ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Louvado seja Deus. Jesus disse: tenham cuidado para que a cobiça natural e terrena do homem invada os vossos corações. Tomem conta dos vossos corações, esteja em vossos corações. E ele falou-lhes uma parábola dizendo: Jesus trouxe um ensinamento a respeito do que dizia. A terra esse pedestal, ela não está ventando muito, cair no pedestal. Esse lugar aqui é alto, venta muito.
E ele falou-lhes uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? Jesus começa a ensinar que havia um homem em que a sua colheita rendeu a ele muitos frutos em abundância. E esse homem não sabia o que iria fazer para guardar tudo aquilo que ele havia produzido em sua colheita. Louvado seja Deus. Continuando, e ele disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificareis maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. Então Jesus, ensinando diante daquela multidão, Jesus disse que aquele homem disse consigo mesmo: eu já tive uma ideia, eu vou derrubar os meus celeiros, que são pequenos, e vou construir outros maiores do que esses, e nele eu guardarei todos os frutos e todos os meus bens. Louvado seja Deus. Continuando no versículo 19: e eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Ele disse consigo mesmo: que ele ia fazer tudo, até mesmo ele disse a sua própria alma, ao seu próprio eu, a sua própria pessoa. Então somente ele, o que ele havia ganhado com a colheita, o que ele tinha produzido naquela lavoura, então somente seria para descansar por muitos anos a sua alma. E ele disse a própria alma dele que ele tinha depósito, colocado em seu depósito muitos bens. E esses bens serviriam a ele para muitos anos. Ele disse também: come, bebe
e alegra-te. Esse homem, ele se apoiava na força do seu braço. Esse homem, ele se apoiava nas coisas terrenas. Esse homem se gloriava em si mesmo, na sua pessoa. Esse homem diz Jesus, por suas palavras, em nenhum momento glorificava a Deus. Ele se apoiava na força do seu braço, nas coisas terrenas. Nesses dias, não são diferentes dessa passagem, ao qual Jesus nos ensina. Muitos apoiam na força do seu braço, muitos buscam conquistar as coisas terrenas, muitos buscam adquirir coisas terrenas, muitos buscam o conhecimento terreno, muitos estão na busca, digo sem parar, dia após dia, apoiando na força do seu braço, apoiando em coisas palpáveis, coisas terrenas, apoiando em coisas materiais, apoiando no braço do homem, a sua confiança, a sua esperança, sem se voltar para Deus. Esse homem rico e insensato, ele tinha produzido muito, ele tinha ganhado muito, ele tinha conquistado muito aqui na terra, mas em nenhum momento ele deu a glória para Deus, na sabedoria sua, que Deus lhe tinha dado para adquirir coisas terrenas. Não deu a glória para Deus, muito menos na sua sabedoria, muito menos na sua vida. Ele não glorificava a Deus. Vemos nos últimos dias que as pessoas não buscam pelo conhecimento de Deus, não buscam simplesmente em saber a respeito de Jesus Cristo, o que Deus requer, o que Deus pensa ao nosso respeito. Muitos não buscam, mas tão desordenadamente eles vão. Eu aceito, mas não precisa. Eu vi o senhor pregando, eu quis dar pro senhor. Deus abençoe. Bom, você mora ali? Pra lá. Tudo bem, qual é o seu nome? Vinícius. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Vinícius.
Jesus Cristo é o caminho. Obrigado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele não se atentava na glória de Deus. Tudo que fazia, tudo que Deus concedia para que ele conseguisse fazer com a força do braço, ele se gloriava em si mesmo. Ele se gloriava na força do seu braço, ele se gloriava nas coisas dessa terra, não se lembrava ou não se voltava para Deus. Louvado seja Deus. Muitos dos dias de hoje não foge a respeito de como se vivia aquele homem ao qual Jesus nos ensina. Muitos se apoiando na força do seu braço, não buscando conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, não se atentando nas verdades de Deus, não buscam qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Parece praticamente quase igual aquele homem rico, do mesmo jeito que vivia. Não buscam conhecer a Deus, mas muitos buscam, muitos achando que já conhece a Deus, que já tem Jesus Cristo como seu Salvador, estão praticamente iguais a este homem, vencidos pela teologia humana, vencido pelo falso evangelho, evangelho de homens. Eles vão à torta e à direita, atrás das riquezas dessa terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nessa tarde muitos têm a oportunidade de ouvir da verdade de Deus, porque é a verdade que liberta o homem e não mentira. Pois Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo Jesus também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do jugo da servidão, livres da prisão do pecado, porque o pecado aprisiona a alma do homem. O pecado, ele gera morte espiritual. E precisamos ter vida. Precisamos ter vida espiritual com Deus, porque Deus é Espírito. E como vamos ter vida espiritual com Deus, se estivermos na carne? Louvado seja Deus. É através de Jesus o que nos liga diante de Deus, em perfeito relacionamento com Deus. O homem tem buscado por outro evangelho,
o evangelho terreno, fabricado aqui na terra, produzido por homens que não temem a Deus, muito menos a Jesus Cristo. Muitos estão que nem aquele homem rico, ao qual Jesus nos ensina nessa passagem. Muitos estão se apoiando na força do seu braço. Muitos estão apoiando em homens, apoiando em CNPJs, que são igrejas disfarçadas. Muitos estão apoiando nas coisas dessa terra. Muitos estão buscando, dizendo assim, buscando a Deus através de religião, através de CNPJ, de denominação, de empresas disfarçadas de igreja. Muitos estão nessa luta, dia após dia, e não se atentam para o engano religioso, que desde os tempos de Jesus já havia na terra. Jesus veio para nos libertar das garras do diabo. Jesus veio para nos salvar da futura ira de Deus, que virá sobre os filhos da desobediência. Mas muitos insistem em seguir os seus próprios pensamentos naturais. Muitos insistem em seguir os seus próprios conhecimentos de homens que não temem a Deus. Eu digo não temem a Deus porque negam o Senhor Jesus e a sua palavra em muitos textos, biblicamente. Mas o Evangelho é simples. Ele é simples. Mas o homem gosta de enfeitar o Evangelho. O homem gosta de adicionar várias coisas dessa terra que não estão no Evangelho. O homem gosta de inventar 1000 coisas além das verdades bíblicas, tão somente para enganar as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o Evangelho, mas tão somente muitas pessoas seguem a Deus, dizem também seguir a Jesus por essas denominações, essas instituições religiosas, seguindo esse falso evangelho, esse sistema religioso,
um sistema corrupto e podre, preferem ser guiados por homens gananciosos, avarentos, que gostam do espírito de luxúria, de idolatria. Eles preferem seguir esses homens que não temem a Deus, ao qual Jesus tanto nos ensinou no seu Evangelho,